Há momentos em que algo parece estar no controle, ocupando espaço, recebendo aplausos, sendo visto por todos. Mas no céu, aquilo nunca foi aprovado. A Bíblia nos mostra em 1 Reis que nem todo trono visível é um trono legítimo. Adonias se levantou sozinho, se exaltou, fez festa, reuniu apoiadores e declarou que reinaria. Mas havia um detalhe silencioso e poderoso. Deus já havia prometido o trono a Salomão. Isso nos ensina uma verdade espiritual profunda. O que é barulhento nem sempre é verdadeiro, e o que é prometido nem sempre aparece de imediato. O atraso não anula a promessa. O silêncio não cancela a aliança. O tempo de espera não significa esquecimento. Muitas vezes, Deus permite que algo se manifeste apenas para revelar, no tempo certo, que aquilo não veio dele. Nesta manhã, entenda isso no Espírito. Se Deus falou algo sobre a sua vida, nenhuma força não autorizada pode ocupar permanentemente o lugar que Ele separou para você. O que Deus promete, permanece. O que Ele não nomeou, não se sustenta. Não tenha medo do que parece estar vencendo agora. Aparência não governa destino. Quem governa é a palavra que saiu da boca de Deus. Hoje Deus está te lembrando. A promessa ainda está de pé, mesmo que alguém esteja sentado provisoriamente onde não deveria estar. Declare nos comentários: Amém. Eu confio nas promessas de Deus. Há estações em que Deus parece em silêncio, e esse silêncio confunde quem está esperando. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono, é estratégia. Enquanto Adonias fazia barulho, Deus trabalhava nos bastidores. Enquanto um se promovia, o outro estava sendo preservado. Salomão não precisava se anunciar porque já havia sido escolhido. Deus não se apressa para aprovar o que já decidiu. Ele não responde à ansiedade humana, responde ao tempo certo. Esperar não significa que Deus mudou de ideia. Esperar significa que Ele está alinhando tudo para que, quando acontecer, ninguém questione que foi Ele. O céu nunca se esquece de uma promessa. O que foi decretado continua válido, mesmo quando tudo parece contrário. Nesta manhã, Deus quer curar seu coração da pressa. O inimigo usa a demora para plantar dúvida, mas Deus usa a demora para fortalecer caráter, fé e discernimento. O que nasce fora do tempo certo exige esforço constante para se manter. O que nasce no tempo de Deus se sustenta pela própria autoridade divina. Não permita que circunstâncias tentem reescrever o que Deus já escreveu. Não aceite vozes que dizem acabou, quando o céu ainda diz espere. O silêncio de Deus não é negação, é preparação. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, escreva nos comentários: glória a Deus, eu espero no Senhor. Houve um momento decisivo no reino em que alguém precisou se levantar e lembrar o rei daquilo que já havia sido dito. Não porque Deus esquece, mas porque o tempo do cumprimento havia chegado. Batseba e Natã não criaram uma nova palavra. Eles ativaram uma palavra antiga. Existe uma diferença espiritual entre reclamar da demora e lembrar com fé da promessa. Há orações que não nascem do desespero, mas da convicção. Orar não é informar a Deus do que Ele não sabe, é alinhar a terra com o que o céu já decidiu. Quando você ora com base na promessa, você não pede permissão, você concorda com a vontade de Deus. E quando há concordância, o céu se move. Nesta manhã, você não se aproxima como alguém confuso, mas como alguém que sabe o que Deus falou sobre sua vida. Assim como Davi foi lembrado do juramento, hoje o Espírito Santo te lembra. Deus não revogou o que prometeu a você. Se Ele disse que te levantaria, Ele não mudou de ideia. Se Ele disse que te estabeleceria, Ele não se arrependeu.
O lembrete da promessa muda atmosferas, realinha decisões e expõe reinados ilegítimos. Quando a verdade é liberada, o que não foi autorizado começa a cair. Se essa palavra confirma algo no seu espírito, escreva nos comentários: eu creio, Deus não esqueceu de mim. Existe uma ousadia que não nasce do ego, mas da certeza. Quem conhece a promessa não precisa gritar, mas também não se esconde. Há momentos em que permanecer calado deixa de ser humildade e passa a ser concordância com o erro. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a verdade precisou ser dita para que a ordem fosse restaurada. Deus não te chamou para viver intimidado pelas circunstâncias. Ele te chamou para se posicionar com fé. Ousadia espiritual não é impor a própria vontade, é sustentar a vontade de Deus, mesmo quando o cenário é contrário. Quando você ora com base na palavra, você não está sendo atrevido, você está sendo obediente. Nesta manhã, Deus está fortalecendo sua voz, não para discutir com pessoas, mas para se alinhar com o céu. Há batalhas que não se vencem com força, mas com posicionamento. Quem sabe o que Deus falou não negocia destino, não mendiga aprovação e não se curva à pressão. A autoridade não vem do tom da voz, vem da origem da palavra. Se Deus falou, você pode permanecer firme. Nada que não foi autorizado pelo céu tem poder permanente sobre você. Declare com fé nos comentários: eu me posiciono na palavra de Deus. A palavra nos ensina que existe uma diferença clara entre promoção humana e exaltação divina. Adonias se promoveu sozinho. Ele se cercou de apoio, criou uma aparência de sucesso e tentou antecipar aquilo que não lhe pertencia. Mas promoção verdadeira não nasce da pressa, nasce da permissão de Deus. Deus não precisa de campanhas para cumprir o que prometeu. Quando Ele decide levantar alguém, não é o barulho que confirma, é a autoridade. A Bíblia declara que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, mas do Senhor. É Ele quem abaixa um e levanta outro. Isso significa que nada que Deus não levantou consegue se sustentar por muito tempo. Nesta manhã, Deus está te livrando da tentação de se comparar. Às vezes parece que pessoas erradas estão avançando mais rápido, mas velocidade não é sinal de aprovação. O que nasce fora da vontade de Deus exige manutenção constante. O que nasce da promessa se sustenta sozinho. Você não precisa forçar portas que Deus decidiu abrir no tempo certo. O que é seu não será tomado, e o que não é, não deve ser desejado. Confie no julgamento de Deus sobre o seu destino. Ele vê o que ninguém vê e age no momento exato. Se você escolhe esperar pela exaltação que vem do Senhor, escreva nos comentários: eu confio no tempo e na promoção de Deus. Há batalhas que parecem urgentes, mas Deus já resolveu antes mesmo de você perceber. Salomão não precisou disputar o trono, não precisou se explicar, nem provar nada a ninguém. Bastou que a palavra do rei fosse aplicada. Isso revela uma verdade libertadora. Quando Deus decide algo, Ele mesmo garante o cumprimento. Muitas vezes nos desgastamos tentando convencer pessoas que não têm autoridade sobre nosso destino. Tentamos nos defender de acusações que não vieram do céu. Mas Deus hoje te convida ao descanso. Se Ele falou, você não precisa brigar. Se Ele prometeu, você não precisa competir. Se Ele decretou, você não precisa se justificar. Descanso espiritual não é passividade, é confiança. É saber que há lutas que não são suas. É escolher alinhar-se à palavra em vez de reagir ao caos.
Deus não te chamou para viver em constante confronto, mas em constante dependência. Nesta manhã, solte o peso de batalhas que Deus já encerrou. Você não precisa provar o que Deus já aprovou. Quando o céu se posiciona, a terra se ajusta. Se essa palavra te traz paz, declare nos comentários: eu descanso no que Deus já decidiu. Existe um tempo determinado para cada promessa se manifestar. A Bíblia diz que a visão é para um tempo específico e mesmo que pareça demorar, ela não falha. O atraso que você sente não é cancelamento, é alinhamento. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento exato em que sua ação revela sua glória. Quando chegou o tempo certo, uma única lembrança mudou todo o reino. Aquilo que parecia consolidado foi revertido rapidamente. Isso nos ensina que o cumprimento da promessa não depende do quanto algo já avançou fora da vontade de Deus. Depende apenas do sinal do céu. Deus está encerrando uma estação de espera na sua vida. O que parecia travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O que estava fora de lugar começa a ser corrigido. Porque quando o tempo de Deus chega, nenhuma resistência permanece de pé. Não se desespere com o relógio humano. O calendário do céu é perfeito. O que Deus prometeu está se aproximando do ponto de manifestação. Se você crê que o tempo de Deus está se cumprindo, escreva nos comentários: é o tempo do Senhor na minha vida. Uma das maiores armadilhas espirituais é confundir celebração com aprovação divina. Adonias fez festa, reuniu gente, criou um ambiente de vitória, mas nada daquilo tinha o selo de Deus. Nem tudo que recebe aplausos foi ungido. Nem tudo que parece sucesso foi autorizado no céu. Barulho não é confirmação. Deus está te dando discernimento nesta estação. Ele quer abrir seus olhos para enxergar além das aparências. Nem tudo que cresce rápido permanece. Nem tudo que sobe sem raiz se sustenta. O inimigo muitas vezes usa o brilho para distrair, a pressa para confundir e o aplauso para enganar. Mas quem anda pela promessa aprende a esperar a confirmação de Deus, não a validação das pessoas. Nesta manhã, peça ao Senhor olhos espirituais, para não seguir o que é popular, mas o que é correto. Para não invejar o que parece avançar, mas não tem aliança. O que Deus não aprovou pode até impressionar por um tempo, mas não governa destinos. A verdadeira segurança não está em estar visível, mas em estar alinhado. Deus prefere te esconder por um tempo a te expor fora do propósito. Porque quando Ele te levanta, não há dúvida, não há confusão, não há concorrência. Se você pede discernimento nesta fase da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento espiritual. Quando Deus estabelece algo, não é uma sugestão, é um decreto. A promessa não depende da opinião das pessoas, nem da aceitação do ambiente. Quando Deus disse que Salomão reinaria, aquilo já estava selado no céu, mesmo que ainda não estivesse visível na terra. Destino não se negocia, se cumpre. Talvez você tenha passado por fases em que foi ignorado, esquecido ou deixado de lado. Mas silêncio nunca foi sinônimo de exclusão. Salomão esteve escondido, mas não estava desqualificado. Deus sabe exatamente onde você está e o que está preparando. O que Ele prometeu não é frágil. Não será roubado, nem substituído, nem cancelado por atrasos aparentes. Nesta manhã, Deus te lembra que Ele mesmo sustenta aquilo que começou. Você não precisa proteger a promessa, Deus protege. Você não precisa defender seu futuro, Deus guarda.
O que nasce do céu carrega respaldo do céu. Descanse nessa verdade. O que Deus iniciou, Ele terminará. Nada foge do controle dele, nada escapa do seu plano. Se você crê que Deus está sustentando sua promessa, escreva nos comentários: Deus está cuidando do meu destino. Chega um momento em que Deus intervém de forma clara e decisiva. O que estava fora do lugar é corrigido. O que parecia consolidado é removido. O que não foi escolhido perde sustentação. Quando Davi se levantou e fez cumprir a aliança, o reino mudou imediatamente. Isso nos ensina que Deus não demora além do necessário. Ele age quando o propósito está maduro. Hoje, o Senhor encerra ciclos que não vieram dele. Temporadas sustentadas pela pressa, pela manipulação ou pela confusão chegam ao fim. Deus restaura a ordem. Ele estabelece paz. Ele confirma a promessa. O que ele não plantou, não permanece. O que ele não escolheu, não governa. Sua vida não está à mercê de pessoas, sistemas ou circunstâncias. Está nas mãos do Deus que reina soberano. O que parecia atraso era preparação. O que parecia silêncio era estratégia. O que parecia perda era livramento. Agora começa o tempo da manifestação. Levante-se com fé, confie, descanse. Deus está fazendo cumprir sua palavra. O céu está alinhando a terra. A promessa entra em evidência. A aliança é honrada e o nome do Senhor é glorificado. Se você recebe essa palavra como encerramento de uma fase e início de outra, declare nos comentários: Amém, a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida.